Oi, galerinha dos quintos anos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso roteiro interdisciplinar de Ciência, Geografia e História com a aula 10, as marcações de tempo e a sociedade. Então já separem o roteiro de vocês, um lápis, o caderno e vamos fazer todas as anotações, hein? Primeira coisa, pessoal, que temos que entender é que o tempo ele tem uma importância muito grande para as sociedades. E essa ideia ela nasceu da observação do céu. Então, observar o céu noturno é o que o céu em geral, o céu diurno e o noturno, foi o que deu essas noções de marcação de tempo. A primeira, que é muito clara para a humanidade, é o dia. O dia, pessoal, é algo bem definido como o período de tempo entre o nascer do sol e o outro nascer do sol. Então, no momento que o céu aparece no horizonte, se inicia um dia, e esse dia só termina quando o sol aparece novamente. O conceito de hora, ele nasce com os egípcios e os sumérios. Eles dividiram o dia em 24 partes, utilizando os cálculos matemáticos. E cada uma dessas partes era dita como uma hora. Então, a hora, pessoal, é como se fosse uma fração do dia, em que o dia é o todo, que equivale a 24 partes, e cada hora é uma parte do dia. É uma parte dessas 24 partes. Então, dizemos que uma hora seria 1/24 avos da fração do dia. A ideia de mês, ela vem definida como ciclo lunar. Ciclo lunar, pessoal, é esse ciclo que a Lua faz de lua cheia, que vai minguando até a lua nova e depois ela vai crescendo até novamente na lua cheia. Esse aparecimento de uma lua cheia até a próxima lua cheia era dita como um mês. Porém, hoje nós sabemos que o ciclo lunar ele dura 29 dias e meio, não um mês certinho. O ano, pessoal, ele é uma definição controversa. Por quê? Essa ideia de ano, ela vem das estações. Então, regiões do planeta que são na zona temperada e na zona polar do globo, elas possuem as estações do ano muito bem definidas. Então, a primavera é uma estação de flores, o verão é uma estação de calor, o outono é uma estação que as folhas caem e o inverno é uma estação de frio. Porém, o Brasil não está em nenhuma dessas zonas térmicas do globo. Nós vivemos numa zona tropical. Aqui as temperaturas são altas e a gente consegue perceber isso ao longo do dia. Então, como que os povos originários brasileiros, como os indígenas, eles sabiam esse período de tempo? E a resposta é pelas constelações. Como o nosso planeta, ele rotaciona no espaço, e ele vai se movimentando na sua órbita, a visão que nós temos do céu noturno, ela modifica. Então, algumas constelações, elas apareciam nas estações, ou no período que era das estações. Então, a constelação da Anta, ela aparecia na primavera, o Homem Velho aparecia no verão, a constelação da Ema aparecia no inverno, a constelação de Cervo no outono. Então, toda vez que tinha um ciclo dessas constelações e uma constelação aparecia e depois dava lugar às outras e depois reaparecia, era dito que se passou um ano. Agora vinha uma grande questão: qual é o ano 1? Por quê? Essa questão de marcação de anos é uma criação humana, não é uma criação da natureza. Então, nós precisamos determinar qual seria esse ano 1 para poder facilitar os nossos cálculos, para poder saber qual ano nós estamos, em que momento nós estamos vivendo, quando foi que algo aconteceu. E cada sociedade, ela determinou isso. Um dos exemplos que eu trago para vocês, que é o que nós usamos até hoje, é a do ano 1, constituído e criado na Idade Média pelo monge Dionísio Exíguos.
Ele estudou todos os textos religiosos e definiu que o ano 1 seria o nascimento de Cristo. Então ele dividiu o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. E nós utilizamos até hoje essa marcação. Para os gregos, a marcação já era outra. O ano 1 era o ano da primeira Olimpíada, que para nós aconteceu em 776 antes de Cristo. Os romanos, eles definiam como ano 1 o ano da fundação da cidade de Roma, que para nós foi em 753 antes de Cristo. E para os bizantinos, um dos impérios mais antigos da nossa história, o ano 1 era o marco do início do Império Bizantino, que para nós foi no ano de 5509 a.C. Então a gente consegue perceber que a cultura e a história de cada sociedade influencia nessa questão do ano 1, né? Agora vamos para as correções dos exercícios, hein? 1. Explique com suas palavras a ideia de hora e de dia. Bom, a minha resposta foi a seguinte: o dia é o período de tempo entre o nascer do sol e outro. A hora é uma das 24 partes do dia. 2. Qual a importância de observar o céu para a determinação do tempo? A importância está em analisar os astros, pois eles mudam no céu ao longo do tempo em períodos determinados. 3. Como os indígenas brasileiros marcam os anos segundo o texto? Eles marcam utilizando constelações que aparecem no início de uma estação e desaparecem no final da estação, dando lugar a uma nova constelação que representa uma nova estação. Então, o ciclo dessas constelações marcava um ano. 4. Se você fosse construir uma marcação para o ano 1, qual seria? Essa resposta, pessoal, é uma resposta pessoal que vocês vão construir. Então, vocês podem utilizar acontecimentos da sua vida. Vocês podem usar o seu nascimento como marcação do ano 1, o aniversário da sua mãe, o aniversário do seu pai, o aniversário da sua avó, o dia que você se mudou de casa, o dia que você conheceu o seu melhor amigo. Usa a criatividade de vocês, tudo bem? Para a próxima aula, pessoal, na quarta-feira, dia 12 de agosto, eu espero que vocês leiam e estudem a aula 11, a sociedade e o meio urbano e o meio rural. Analisem as imagens da caixa de imagem, respondam as questões da aula em seu caderno, tudo bem? Bons estudos, hein?